Olá, está começando o PlasticaCast, o podcast que vai tirar todas as suas dúvidas sobre as mais diversas cirurgias plásticas, conversar com especialistas. Eu sou a Aline Bordalo, jornalista, e ao meu lado está o Dr. Alan Bernac, com experiência de mais de 20 anos em cirurgias plásticas, o nosso anfitrião desse podcast. Obrigado, Aline. Olá a todos. A intenção aqui com esse podcast também é falar de plástico, mas principalmente trazer pessoas que possam acrescentar, contando um pouco da sua experiência, de como que foi, como é que fez a plástica, falando um pouquinho de técnica, mas sem aprofundar demais para que as pessoas possam ter conforto, assistir e entender o que está sendo dito. Bem, visto mais ou menos isso, vamos lá. Pois é, vamos falar da nossa convidada super especial, que é a doutora Mariane Altomari. Ela é fisioterapeuta, mas a gente vai entender como é que a fisioterapia funciona em pacientes no pré e no pós-operatório, que é super importante. Seja muito bem-vinda, doutora Mari. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui nesse projeto tão importante, que com certeza vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas de muita gente, e de uma forma coerente, de uma forma ética e de uma forma correta, né? Num momento em que a gente vive uma difusão de informações não tão adequadas, o que traz bastante confusão para os nossos pacientes. É um prazer estar aqui. É verdade, confiar, né, no profissional é o mais importante. Então, como o doutor Alan falou, vamos saber um pouquinho da sua história, né? Tem o Instituto Mariane Altomari. Fala um pouquinho da sua história, como é que você foi por essa vertente da fisioterapia, entrou na cirurgia plástica? Bom, a gente tem quanto tempo aí? Tem história dessa. Podcast é um podcast, a gente quer ouvir. Nossa. Fala do comecinho, então, Mari. Essa história é uma história... O Instituto chegou depois, né? Então fala um pouco antes daquele... Falei que ia bater nisso. Daquele começo lá, quando você resolveu fazer fisioterapia, da onde que veio isso, de repente? É uma história que eu tenho muito orgulho de contar, né? Porque ela trouxe frutos muito, muito interessantes, não só para mim, né? Hoje eu tenho aí, com o Instituto, como você falou, eu tenho um corpo docente e a gente consegue levar informação e formação, né, para os nossos colegas fisioterapeutas, hoje não só no Brasil, mas como fora do Brasil também. Então, é uma história que foi se criando há mais de 25 anos, né? Isso foi acontecendo devagarinho. Eu sempre fui uma pessoa de aproveitar todas as oportunidades que eu tive, né? E, na verdade, eu comecei algum trabalhinho como fazendo massagem, né? Eu tive uma vida bastante complicada, em termos de família. Os meus pais se separaram, a minha mãe passou bastante dificuldade para cuidar de mim e do meu irmão, e a minha mãe, instrumentadora cirúrgica e também técnica em enfermagem, ela era instrumentadora do professor Ivo Pitangui, então ela ia trabalhar na segunda-feira, durante o dia ela atendia, ela trabalhava como instrumentadora, e à noite ela ficava cuidando dos pacientes que estavam recém-operados, e aí eu só via minha mãe segunda-feira, sexta ou sábado, né? E mesmo assim quis seguir, né? E aí o que eu fazia? Eu acabava a escola, né, almoçava e ia para a clínica para ficar perto dela, até porque eu gostava muito de estar ali, de estar junto com os médicos. Então eu pequenininha já frequentava a clínica, adolescentezinha, né? E gostava de fazer massagem, então eu fazia massagem nas amigas da minha avó, na minha avó, todo mundo dizia, nossa, como a sua mão é boa. E até que um dia, em 1992, eu me lembro disso bem certinho, tinha um cirurgião lá na clínica fazendo lipo e ele teve um torcicolo e a minha mãe falou para ele, vai lá que a Mariane está aí, ela te faz uma massagem. E aí eu fiz massagem nele e, nossa, sua mão é maravilhosa, vou te mandar minhas pacientes. Eu falei, como assim? Não sei, não tem informação não, mas é isso aí, passa óleo e faz massagem. Lá ia eu, botava óleo, tomar massagem. A pessoa morria de dor, eu falava, morde aqui a toalhinha, né? E era o que eu comecei a fazer. E aí, vendo todo aquele processo, né, vendo como as pessoas sentiam dor e tal, e como tinham limitações, eu já tinha meio que um olhar diferente daquilo, eu falei, quero ser fisioterapeuta. Então, eu fui para a faculdade de fisioterapia para aprender o que fazer, né, naquela situação em que eu via o paciente ser operado e eu via, não é possível que isso aqui é o tratamento. E aí, no ano que eu entrei para a faculdade de fisioterapia, eu inventei de fazer uma lipo. Eu fui submetida a uma lipo. Caramba, quantos anos? 95, 3 anos depois. Você tinha quantos anos na época?
Falou a data agora. Não, porque, Mas tinha lá porque todos tem os jeitos. meninas que querem fazer e não é indicado, né, Não, doutora? eu Assim, Não, ela muito já era novas, adulta, né? já era eu adulta. tinha acho que 17 anos. Quantos anos eu tinha, Já é gente? Não indicado, sei. Tinha doutora Alan? 18. Tinha 18. Não, dependendo dos casos, sim. Acho que depende muito da indicação e se for menor de idade, a família tem que estar Sim, sim. participando e concordando. E aí, se for maior de idade, aí realmente é coisa da paciente confiar no médico e acreditar no trabalho que vai ser feito. Não, no meu caso foi muito maravilhoso ter feito aquilo naquele momento, porque aí veio uma pessoa fazer massagem em mim e eu falei, não é possível, isso não está certo. Tem que ter alguma coisa que não doa tanto, essa dor toda Mas não você é. estava no comecinho da faculdade, Eu não? tinha entrado, Tinha primeiro entrado. período, Uhum. né, 1995. E aí eu entrei na faculdade e comecei, o que faz cirurgia plástica? O que faz cirurgia plástica? Não, cirurgia plástica é estética, não tem nada a ver com fisioterapia. Eu falei, gente, como assim, não? Então, tudo que eu ia aprendendo na faculdade de fisioterapia, eu fazia os links com a cirurgia plástica. E aí, vários residentes lá da clínica começaram a me mandar paciente, porque eu era a filha da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma profissional muito cuidadosa, cautelosa, né, e muito rigorosa, tecnicamente falando, até demais, né? Eu já sabia. Ela sempre foi bastante intensa nas coisas dela. E aí isso me deu portas abertas para trabalhar com vários cirurgiões. E aí foi passando minha faculdade assim. A minha monografia eu fiz dentro da clínica, eu fiquei dentro do centro de estudos, eu ia estudando as técnicas, ia Mas fazendo partiu do links. seu olhar isso, né? Partiu do Você que meu olhar. sentiu essa necessidade, isso é muito legal. Mas isso chegou antes até, talvez, que você falou que vou fazer fisioterapia porque é isso aqui que eu tô me adaptando, eu tô indo Eu legal. já tinha vivenciado aquilo antes, né? Porque quando na hora que você vai escolher a profissão, a maioria das pessoas às vezes não sabe o que quer fazer. Ou então fala assim, mira no pai, mira no avô, coisa assim, e não sente uma necessidade própria, né? E aí você pega, assim, não, pô, tô gostando de fazer isso, vou ver o que isso dá. Né? Isso é muito interessante porque eu escuto hoje a história de colegas fisioterapeutas. Eu fui para fisioterapia fazer ortopedia, mas depois eu me apaixonei. Não, eu fui para isso, né? Eu digo que o Papai do Céu apontou lá dentro da barriga da minha mãe e falou assim, essa daí vai fazer isso. Porque é uma coisa impressionante. Eu sou completamente realizada no que eu faço. Eu adoro atender. Eu adoro. As pessoas falam, mas você não pensa em parar de atender? Não consigo me ver não atendendo. Né? Porque o prazer que me dá recuperar uma pessoa que chega toda encolhida, cheia de dor, que não se mexe, com a fisionomia, né, com dor, e de repente a gente muda isso, o paciente sai, né, até mais esticado, com a fisionomia melhor. Nossa, isso é muito gratificante, né? E aí, durante a minha faculdade, eu fui fazendo esses links e criando meio que uma forma de abordar que não existia, né? Toda baseada no que a gente tinha na ortopedia, o que a gente tem na ortopedia e recursos técnicos dentro de lesão de tecido mole, né? Eu fui fazendo esses links. E quando eu acabei a minha graduação, eu já tinha mais ou menos estruturado o que fazer com o quê. Então, minha monografia foi explicando que tipo de recurso servia para quê e em que momento. Já naqueles seus 4, 5 anos de experiência. Exatamente. Que você foi vendo junto com os pacientes que você fazia plástica, né? Que você pegava no pós-operatório. Comecei a experimentar, né? No paciente fazia uma coisa, outra fazia outra. Mas a gente já conversou algumas vezes sobre, às vezes, o que fazer antes também, né? Exatamente. Mas aí você foi colocar isso mais na cabeça quando você já foi começando a desenvolver uma linha de raciocínio mais voltada para a fibrose. O atendimento pré-operatório, ele fez muito sentido para mim quando eu começava a conversar com os cirurgiões diziam para mim, eu tive muita dificuldade de operar porque tinha muita fibrose. Ou seja, o paciente vinha de uma lipoaspiração, estava numa cirurgia secundária e não teve o tratamento. Chegava insatisfeita porque teve fibrose. Exatamente. E foi mal conduzida. Mal conduzida, e às vezes o próprio cirurgião reoperou para tentar tirar a fibrose. Então é o que a gente sempre fala, a fibrose ela é um tecido que se forma decorrente de uma lesão. Então não tem como você tirar uma fibrose produzindo uma outra lesão. Você às vezes pode fazer uma lesão mais controlada, mas é uma lesão. Então se a gente pode evitar, né, a reoperação para isso especificamente, é diferente que a pessoa engordou de novo, tem que fazer, sim, mas aí justamente é a melhor indicação da abordagem pré-operatória.
porque aí a gente consegue tirar essa fibrose, deixar o tecido mais maleável, até para facilitar o cirurgião e ter um resultado mais adequado, de mais qualidade. Uhum. E aí você se formou e aí abriu seu Isso. consultório, como é que foi? Não, Não, pessoa que não é médica, né? Já acha que vai se formar, vai abrir não, meu eu me consultório. formei, trabalhava com vários cirurgiões, atendia a domicílio, Aham. né? E durante a Que é, faculdade, o que é uma constante, hoje em dia a gente tenta mudar isso, né? É uma constante as pessoas irem a domicílio, iria a o que para o domicílio. paciente às vezes é confortável, mas que para o profissional de fisioterapia não é bom porque ele perde tempo entre uma Perde consulta e muito outra, tempo. Ah, sim. e aí ou cobra mais na consulta ou perde dinheiro. Então, Uhum. para o profissional, né, é melhor É ele bem ter o seu complicado. E às lugarzinho. vezes não tem a marca indicada, né? Tudo que Isso é você fundamental. precisa A no seu maca e tudo, consultório. É. todos os equipamentos, né? Sim. Mas o que acontece assim, o fato é que o atendimento pós-operatório em cirurgia plástica, ele começou com massagens. Então, quem fazia isso antigamente eram massagistas, esteticistas até hoje fazem, Uhum. né? Mas quando você começa a olhar o paciente de uma visão mais funcional, que tipo de abordagem ele precisa, o que que tem de limitação. Então, você precisa de recursos que, para atender a domicílio, você fica limitado, né? E foi o que aconteceu comigo na época. A minha faculdade inteira, como eu tinha que me virar para dar conta das coisas, eu lembro que eu ia atender paciente com uma mochila de roupa para vender nas costas. Cara, Então foi um período bastante difícil. Eu dava aula de dança também no meio do caminho. Então nossa. fazia Dançarina no carro de Jesus. É. mil utilidades para conseguir ter aquele dinheirinho para poder estar com as contas Rainha pagas. do tango. Agora, depois foi mais o tango. Mas aí eu acabei a faculdade, já trabalhava com vários cirurgiões, já tinha mais ou menos a minha forma de abordar estruturada. E aí encontrei com uma colega na rua e ela falou: Mari, você tem que fazer pós de fisioterapia estética. Na fisioterapia estética que tem cirurgia plástica. Aí eu falei: fisioterapia estética? Como assim? Eu falei, ah, tá bom, vou lá. Aí fui fazer essa tal dessa pós-graduação. Na época eu estava mudando o nome de estética para dermatofuncional. E eu falei, vamos ver, né? Não custa, vamos fazer uma pós. Aí entrei na pós, aí era gordura localizada, celulite, estria, tudo que eu nunca tinha tido o menor interesse em nada daquilo. Uhum. E o módulo de cirurgia plástica era lá no final do ano. Então, eu passei. Era para formar esteticista, né? Essa É. pós, na verdade, não Porque, era na uma. verdade, a dermatofuncional, ela tem 7 sub-áreas, né? A cirurgia plástica é uma delas, a estética é outra, Uhum. aí tem vascular, tem hanseníase, tem queimados. Mas o grande problema é que o mercado, mesmo o boom de mercado, o que dá dinheiro é estética, Uhum. né? Então, Ainda mais no Brasil, ainda né? Que é mais um no país onde. Brasil, né? E aí isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer, foi voltar um pouquinho o olhar do profissional fisioterapeuta que quer trabalhar com a parte de cirurgia plástica, que esse pós-operatório ele não pode ser estética. Sim. Né? A partir do momento que você trata um paciente que sofreu um dano tecidual, que tem várias limitações neuromioarticulares, com tratamento estético, você está pecando, né, no seu arsenal terapêutico. Perdendo a oportunidade de oferecer De oferecer o melhor. Eu digo isso para os nossos alunos, né? Qual é a sua melhor opção? O que que você tem de melhor para fazer? Né? E trabalhar com estética é importante, mas naquele momento não é. Né? Porque foi uma cirurgia, né? Que ele fez. Uma Então ele não tá cirurgia, normal, a pele dele não tá exatamente. Se normal. você assim, fizer uma comparação simples, tem uma cirurgia ortopédica, você vai lá e mexe no joelho. Então também existe um processo cicatricial ali. Uhum. Aí entra um fisioterapeuta capacitado e vai mexer naquele joelho e vai readaptar ou vai recondicionar Sim. ele para a volta do movimento. Na plástica, não é joelho, é gordura, Mas as é pessoas não conseguem cicatriz. enxergar, né? Que é a mesma coisa. Você precisa do mesmo Entendeu? Exatamente, profissional. é um outro tecido, não é o joelho, ou não é o osso, é a gordura, é o tecido, é a fibrose, é a cicatriz, que variam muito, inclusive, de paciente para paciente. A Mariane sabe disso, você tem hoje várias etnias, e no Brasil, que é o mais miscigenado de todos, talvez, né? E aí você tem o quê? Se você não está capacitado, inclusive para poder lidar com a maior gama de etnias, se você faz uma técnica, você só Igual vai para acertar, todo você vai acertar só naquele paciente do meio. Você não vai conseguir ter abrangência e nem É. sucesso. Cada indivíduo, né? Único. Exatamente, é o tratamento individualizado, né? Então você só consegue sucesso se você consegue identificar quais são as questões que aquele paciente tem e você tratar aquelas questões. Então, por isso que o tratamento protocolar,
né, que é normalmente desenvolvido pelo profissional esteticista, normalmente, eu não estou aqui para criticar nenhuma profissão, mas normalmente o bom que a gente tem no mercado é o profissional de pós-operatório que trabalha com protocolo, Sim. né, aqueles pacotes de pós-operatório que trata Uhum. todo mundo igual, Uhum. normalmente baseado em número de dias, né, Uhum. e dentro da escola a gente sempre fala que a gente não trata tempo, a gente trata característica clínica, né? Então, o que que o meu paciente está apresentando? Qual é a queixa dele? Eles dão uma apostila, né? Só na Muscular. formação, na formação. A gente tem uma formação, a gente tem várias, né? Não, Mas para o o teu... paciente, eu digo. Às vezes você sim, opera com uma apostila pronta que é igual para todos os pacientes. isso. Né? Mas por causa disso, talvez que você tenha tido assim, a necessidade de descolar daquele termo tradicional de pós-operatório que chama drenagem linfática. Exatamente. Porque não é só isso. Né? Você drenagem linfática é um método estético que leva líquidos para lá e para cá. E dói, mesmo você sem ter. Então, você ido pra sabe uma que a cirurgia drenagem convencional ela não dói. É Esse é mesmo? o problema. O que aconteceu assim, a dermatofuncional ela acabou se misturando demais com as questões estéticas, né? Infelizmente, eu acredito que isso aconteceu pelos colegas fisioterapeutas dando aula para outros profissionais, né? Você ensinando o seu fazer ao outro. Então a coisa ficou tudo igual, que a pessoa, que um fisioterapeuta aprende numa pós-dermato é a mesma coisa que um esteticista aprende no curso pós-operatório, porque é ministrado pelo mesmo fisioterapeuta. Então acho que isso já mistura um pouco, porque é fazer drenagem linfática, ultrassom, radiofrequência, tantos dias faz isso, tantos dias faz aquilo. Então, e aquele paciente, ele não vai ter o resultado e diz, fibrose não tem jeito, meu resultado não ficou bom. E às vezes o pós-operatório foi mal feito e é culpa do cirurgião, e não é. Sim. Né? Então, o que eu falo, a única culpa que o cirurgião tem é de não ter feito uma boa indicação para o pós-operatório, mas tecnicamente a cirurgia está perfeita e o que estragou foi o pós. Então, eu acho que isso é uma das coisas que está trazendo o meu nome, a minha escola cada vez mais próximos aos cirurgiões e à sociedade médica, porque a gente consegue resolver o problema que ninguém consegue, porque a gente trabalha dentro da questão que o paciente está apresentando, né? E não coloca todo mundo no mesmo balaio e trata todo mundo igual, não. Então, esse diferencial é uma coisa realmente que existe, é real, né? E a gente recupera muito rápido. E você foi pioneira nisso, né, Mari? Fui. Você é a única que pode falar em congressos, né, de cirurgia plástica, a única Por fisioterapeuta. enquanto, sim, eu acredito que no futuro isso comece a mudar. Suas alunas, né? Não, você sabe que tem até uma fisioterapeuta de Minas, ela abriu uma empresa de órteses, de placas e cintas, e ela começou no stand, ela comprava stand dos eventos da sociedade, e ela começou a fazer contatos lá, e de repente ela estava dando palestra nos eventos, porque ela começou a fazer contatos lá dentro, mas ela começou com os stands, então foi o caminho que ela achou, né, para estar lá. Então ela eu sei que está, mas assim, de estar dentro mesmo, eu acho que sou eu. Mas não é uma coisa de querer isso só para mim, pelo contrário, Não, sim, eu sempre tento falar que tem que ter Não, você na verdade vai competência deixando um legado, né? Isso é muito legal. Eu digo que a minha perna ela tem um limite, então quanto mais gente eu tenho Sim, comigo, mais a gente alcança, mais a gente faz. Agora, tem que estar lá dentro, é o que eu digo sempre, a gente teve agora uma super oportunidade na Jornada Carioca, eu fui convidada pelo presidente Dr. Leandro Pereira para a gente fazer um encontro de fisioterapia e cirurgia plástica dentro da Jornada Carioca. Isso foi uma coisa histórica, nunca aconteceu, né? Então eu deixei muito claro para os fisioterapeutas que estavam lá presentes que o diferencial da gente, em primeiro lugar, tem que ser valorizar a nossa identidade profissional. O que só a gente faz? Porque, infelizmente, tem muitos colegas que estão aí no mercado brigando para fazer o que mas o biomédico está fazendo, mas o fulano está fazendo. Eu não me importo com o que o outro está fazendo, eu quero fazer bem feito o que só eu faço. Sim. Porque esse é o meu diferencial no mercado, senão a gente faria faculdade profissional da saúde, né? Não teria diferencial nenhum. E para esse BCP isso é muito claro, né? A gente tem aí o pessoal deixando claro, até nos congressos, quantas complicações que acontecem quando é um profissional não especialista intervindo aí nas técnicas cirúrgicas. Agora a gente tem um monte de dentista fazendo lipo de papada, um monte de complicação. Um dia desse eu falei até com o doutor Alan, recebi lá na clínica uma paciente que fez um lifting facial com otorrino. Gente.
Então, assim, é uma invasão, Meu Deus. é surreal, né? E os Então, dentistas não estão nem mais querendo cuidar dos dentes. cuidar dos Muitos estão dentes. já É, migrando para essa parte de estética, isso é exatamente. perigoso mesmo. Então, eu acho que a fisioterapia ela ganha muito espaço junto aos especialistas quando a gente faz o nosso, Sim. né? Porque eu digo sempre isso em aula, que tem muitos fisioterapeutas obrigando, e agora a gente já tem autorização legalmente, a gente pode fazer botox, a gente pode fazer preenchimento, entendeu? Aí eu digo sempre em aula assim, você acha que um cirurgião plástico que faz botox, que faz preenchimento, vai mandar o paciente dele para você fazer o pós-operatório? Óbvio que não vai, né? Primeiro porque ele não vai concordar com aquilo que você está invadindo a área do outro, né? E outra coisa acaba sendo concorrência, né? Agora, isso é que eu digo, quando dá o problema, fez um preenchimento, teve um granuloma, deu uma infecção, faz o quê? Chama o doutor para resolver, porque você não pode prescrever um antibiótico, você não vai fazer uma cirurgia para tirar um granuloma. Então, é o tipo de cuidado que as pessoas precisam olhar, né? Você só pode fazer o que você pode resolver. Claro. Quando dá complicação. Então, eu sou muito criteriosa e cautelosa com isso. E eu acredito que isso tenha sido uma das coisas principais que me abriu tanto espaço. E, doutora Alan, como é que os pacientes recebem, né, quando você indica, olha, eu indico uma fisioterapia para depois da cirurgia plástica, eu acredito que eles ficam, mas fisioterapia, como é que é? Isso aí começa assim, lá atrás, quando a gente começa a trabalhar junto e a gente começa a entender esse processo cicatricial no pós-operatório. Então a gente tem que começar o quê? Se adaptar e modular esses pacientes. Esses pacientes eles eram antigamente agredidos, né, pela drenagem linfática todo dia, e quanto mais eles eram agredidos, mais tempo ele demorava para ficar bom, né? Então, a Mariane pensando e conversando sobre os pensamentos dela, principalmente. Então, hoje a gente tem um protocolo que não é fixo, né? A gente trata paciente, a gente não trata protocolo, a gente não trata, né, caderno. Sim. Então, a gente manda o paciente para Mariane ou para alguma das meninas do Instituto, Mariane Otomar, e lá ela vai ser examinada e vai ser feito um pensamento sobre ela. E aí eu vou falar assim, geralmente são tantas lesões, se precisar mais uma e tal. Mas só que a gente também, quando está fazendo isso com o paciente, a gente também não é que meio que educar, é dizer, educar, né? Educar, informar novamente. Educação terapêutica. Porque as pessoas vêm de casa e acham que, eu vou fazer o pós-operatório daqui nessa minha vizinha, que tem uma moça que faz uma massagem, ela é especialista em pós-operatório e tal, ok. Então você tem que desconstruir aquilo ali. E às vezes tem paciente que também não quer, tá? Não quero, eu quero ir na minha vizinha lá. E aí, nesse momento, eu só falo o quê? Eu não assumo a responsabilidade, mas se tiver errado, você vai ter que ir na minha. E dá errado. Né? E ela tem que vir na minha. Eu já tive paciente com infecção em ferida porque a pessoa passava cremes vencidos ou cremes mal acondicionados numa ferida, então faz ferida, abre ferida, infecção, febre, e aí é mais um outro problema, né? Porque mexe sistemicamente. Então, na hora que a gente está lá falando sobre pós-operatório, a gente tem que falar que tem que ir no consultório, mas ela não pode ir na minha casa, não sei. A cultura está mudando, mas depende da gente que essa cultura mude também, né? Depende da gente, depende dos fisioterapeutas se posicionarem dessa forma também, né? Ou estarem num espaço, ou estarem... Porque, cara, é muito melhor para o fisioterapeuta quando está num espaço próprio. Claro. Ou então, né, a Marisa, quanto é aí para EAS? É X aqui, mas se eu estiver aqui na tua casa, eu tenho que cobrar a minha consulta da ida, a minha consulta da volta e a minha consulta. Assim, não vale, né? Realmente não vale. E ela é indicada, essa fisioterapia, doutora, para, assim, cirurgia plástica nos mais diversos pontos do nosso organismo, até mesmo no rosto. Como é que é? Então, com essa coisa de ter estudado a fundo cicatrização, quando eu fui fazer a pós-dermatofuncional, chegou no módulo de cirurgia. Não tem medo de contar a história. Vamos lá, só para poder te responder, eu preciso voltar um pouquinho. Beleza. Quando eu fiz essa pós-dermatofuncional, finalmente chegou no módulo de cirurgia plástica e eu comecei a ficar assim, olhando para o teto e tonta, porque as respostas da professora eram coisas assim surreais para mim. Falei, como assim? O que é isso, né? E uma das coisas que a professora falou foi que para um pós-operatório imediato de lipo precisava colocar o paciente no ofurô.
Aí e tudo na minha vida teve que ser assim, ó, tá, eu quero fazer isso, mas por quê? Para quê? Como? Porque eu nunca tive nada escrito, eu tinha que entender o porquê que eu estava propondo Mas aquilo. aí você já tinha passado por mais uma lipo, com certeza. Já tinha passado por Por mais uma uma cirurgia de lipo. mama e uma lipo nessa história. No meio do caminho eu fui fazendo as coisas experimentar para ver como é que era. É E bom aí, que você sabe exatamente a exatamente, dor que o paciente vai cada sentir, o cirurgia que que eu é. fiz, eu mudei totalmente Foi a um abordagem. aprendizado. Então, eu digo que eu tenho alguns pontos de vantagem com os meus colegas. Primeiro, eu fui fazer fisioterapia para isso, eu estudei muito. Segundo, eu senti no corpo. E terceiro, eu fiz um mestrado dentro de um laboratório de reparo tecidual. Então, eu estudei cicatrização, eu posso dizer, como nenhum colega meu fisioterapeuta estudou. Porque eu viajei o mundo para congresso de cicatrização, onde ninguém nem sabia qual era o nome da célula que cicatrizava. Hoje todo mundo já sabe, a gente tem a internet, né? Tem as Que é um perigo, às que é um vezes, pro perigo, leigo. né? Tem, Mas deixa eu só interromper você. Nesse processo todo que você está lá, começando a estudar cicatrização, você começa a ter algumas ideias sobre algumas coisas. sim, Né? Você começou primeiro a aumentar a pressão da cinta em cima do paciente. Aí você começou a usar o quê? Começou a usar as placas, né? Que a começa a gente usar a chama. placa, a gente Essa vai aqui é uma placa. entender, como É uma placa que que é coloca essa embaixo da cinta para fazer uma compressão a para aumentar mais. tá. ela tem aqui, ó, ela tem uma área rígida por Ah, dentro e é uma durinha. espuma ao redor. Essa é um dos exemplos de órteses que a gente tem, né? Isso é pra lipo? Isso para ali, para abdominoplastia, para Tá. qualquer região que foi descolada. Aham. Porque quando você descola o tecido, como acontece nas cirurgias plásticas, o seu corpo não quer saber que você tirou gordura, que você tirou pele, você tirou tecido. Então ele começa a deflagrar todo o processo fisiológico para colocar no lugar o tecido que você tirou. Então, quanto mais espaço ele tem, mais ele responde àquela lesão. Então, a gente diz que a lesão, ela é o deflagrar da inflamação depende da lesão. Então, quanto mais intensa é a lesão, mais intensa é a resposta inflamatória. Então, o que a gente faz dentro desse princípio que a gente trabalha, que chama mecanobiologia, né? O que a gente estuda das respostas celulares, termos técnicos. Não, esse até é tranquilo. A gente reduz a área. Quando a gente reduz a área, o corpo entende, opa, eu não preciso produzir tanto. É que nem um buraco na rua. Quanto asfalto você precisa colocar? Não precisa encher Você não aquele precisa espaço. encher aquele espaço. Uma outra coisa interessante também é que quando você usa uma placa dessa, a cinta, né, pela nossa movimentação, a gente também vai meio que marcando, né? E quando você usa uma placa dessa ou uma placa lateral, faz com que isso não aconteça. E aí você sim, não tem monte de lugar. o acúmulo de fibrose, de reação inflamatória em determinadas áreas, gerando uma cicatrização acelerada, porque a área onde está a maior pressão vai cicatrizar mais rápido. Exatamente. E aí então você consegue colocar toda essa área cicatrizando no mesmo momento. E isso aqui é o paciente que compra, né? Sim, compra. Esse aqui Pode comprar onde? Esse aqui pode comprar na MedShop. Na tem MedShop. Botafogo, tem Ah, na é Barra ótimo também. essa. E tem as outras, tem as placas laterais também, tem as placas de trás. Tem várias. A gente tem as brinca. Não, e é cinzas uma coisa que também, não né? incomoda muito. Eu tô Não. vendo aqui tranquilo de Não. usar. A mas, gente- mas eu chamo de placa Robocop. Não, tem umas piores. Não. Tem umas piores. Eu já vi Essa piores. aqui já é Eu já um vi desenvolvimento. antigamente. porque Exatamente. Inicialmente era só um mousepad. Era só como isso. se E fosse às um vezes, mousepad. Sei. às vezes a gente usa uma placa mais grossa, uma placa de espuma, então a gente vai moldando sempre de acordo com o que o paciente precisa. Né? Mas o princípio básico é redução da área descolada. Né? Então, quando a gente reduz a área, reduz inflamação, reduz proliferação, que é a formação da fibrose. Né? Então, Esse acompanhamento do paciente, você vê ele de quanto em quanto tempo? Assim, com que normalmente, frequência? quando hoje que a gente já tem todo esse conhecimento, a gente consegue ver uma vez por semana. Tá. É suficiente, porque o paciente vai estar com a placa, vai estar com a cinta, a gente está em contato. Quando é um paciente que está muito ansioso, está muito inseguro, aí a gente vê mais vezes. Mas, normalmente, quando a gente consegue fazer o pré-operatório, a gente já faz uma educação terapêutica com o Isso é paciente, a ótimo. gente já orienta, olha, é desconfortável, mas vai ser por um período, eu vou estar aqui com você.
né? Tem áreas mais chatinhas. Se você fizer tudo o que a gente falasse, vai ficar bem mais rápido. Então, o paciente ele se torna parte do processo terapêutico. E aí fica tudo muito mais fácil. Porque uma das coisas que a gente escutava muito antigamente, Aline, era o paciente dizer assim: ai, ninguém me falou que ia ser assim. Isso gera uma insegurança e um medo, né, que você acaba. Aconteceu com a minha irmã mês passado É. isso. Então, quando o paciente entende, óbvio que a gente não vai entrar em detalhes, Não, né? só. Mas se o paciente tem uma noção básica do que vai acontecer, do desconforto que ele vai sentir, que a gente está ali com ele, já muda completamente. E a realidade, né? Porque não pode mentir pro paciente. Não, Não vai não ser dá. tranquilo. Quando não dá, vai ser. porque aí você tem que ir preparada mesmo. É. Eu mesma já tenho várias histórias de estar preparada, de não estar, né? Com todas as cirurgias que eu fiz, quando eu precisei fazer esterectomia, que eu tive endometriose, e eu fui preparadíssima. O médico falou: você vai sentir muita dor. Eu fazia meditação, eu rezava, eu não senti nada. Quando eu fui fazer minha abdominoplastia, eu falei: tirar de letra. Já faço isso o quê? Eu só chorava. O Alan que me operou. Eu falei: eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Na verdade, ela não se preparou como essa outra, né? Se essa esterectomia, que é uma cirurgia que todo mundo diz que incomoda, né? E que tá lá, mexe. Essa é qual? Mexe por Esterectomia. dentro. Não, esterectomia é uma cirurgia ginecológica, não é de plástico. Retirada de útero. Tira um útero. Só tinha umas questões lá e tal, que foi indicada essa cirurgia. Então aí, ela mexe por dentro da barriga. Então, assim, ela não é uma plástica, não é uma cirurgia de superfície, digamos assim. Teoricamente, ela tem um potencial de incomodar mais. Então, ela tirou de letra, ela chegou na outra. E eu não entendia, eu só chorava. E eu falava pra ele: me dá um antidepressivo, eu não sei. Eu falei: Mário, o que tá meu filho? Eu não sei. Aí ele ficou desesperado, tá, gente? Porque a gente não sabia, né? Eu sabia, eu sei que eu sentia muita dor. Muita dor. Eu falei assim: quando a paciente falar que tá sentindo dor, não acredita. Não, pra piorar, assim, com requinte de crueldade, no dia que ela foi tirar o dreno, a minha filha tava no consultório. Não, e o meu dreno, não sei o que aconteceu com o meu Criança, né? dreno. Eu sei que eu senti uma dor no dreno. Eu falei: gente, por que eu tô com essa dor no dreno? Tá tudo bem? Eu falei assim: não tá, não é possível, Ela não é assim, possível. meio chateada com isso Eu falei tudo. assim: gente, aí ele levou a filha dele pro dia de tirar o dreno. Eu falei assim: Acho que a gente tirou no final de semana, era uma coisa assim. eu falei: é legal ela ver. Não, é bom que ela já vai acostumando. Aí Igual ele você tirou, com a sua mãe aí. Não, nem sei se ela quer fazer aí ou se eu quero que ela faça. eu sei que eu tirei a camisola e tava lá, né? Fica no pubis, o dreno da abdominoplastia, aqueles 2 tubos saindo do meu pubis. Aí a filha dele: papai, o que você vai fazer? Você vai tirar isso dela? Eu vou tirar. Minha filha, ela: isso vai doer muito. Ah, meu Deus. Tá aí a preparação aí. A preparação foi essa. Nossa, tira ela aqui, Alan, por favor. Meu Deus. Mas tem muito paciente que te procura assim, depois de, eu fiz uma cirurgia muito tempo atrás e até hoje a cicatriz está aqui e é possível tratar e melhorar. Tem. Com essa questão de ter estudado cicatrização, e depois eu comecei a aprofundar muito em técnicas manuais ortopédicas, em estudar ortopedia, estudar a parte neural, porque no momento da profissão eu me senti muito estagnada. Eu falei assim: gente, mas é só isso, eu quero aprender mais. Eu comecei a fazer um montão de curso. E aí eu comecei a ver que tecido cicatricial não é uma coisa exclusiva da cirurgia plástica. Peraí, vamos ampliar os horizontes. Comecei a trabalhar com todos os tipos de cirurgia, com cesarianas, com oncologia, com cirurgia ortognática. Então é a cicatrização, né? Por isso que hoje o slogan da gente é fisioterapia em tecidos cicatriciais, né? Não importa de onde eles vêm, eles são tecidos cicatriciais. E então eu recebo pacientes de tudo que você pode imaginar, queimado também, de ortopedia, de onco, paciente que caiu de bicicleta, bateu o bumbum e tem uma fibrose no bumbum porque bateu. Então é todo trauma, direto ou indireto, aos tecidos que possam causar fibroses ou aderência. Então o tratamento ele é baseado nisso, na estrutura do tecido cicatricial, que é diferente do tecido normal e que é tratável em qualquer período de tempo, porque não é tempo, é característica clínica. Eu tenho uma amiga que no início dos anos 2000, tem mais de 20 anos, colocou, vou até pegar ali uma prótese de silicone, e o médico falou que era uma coisa nova, era um processo novo que ele estava fazendo, que ele abria pelo lado.
Uhum. né? Que não ia. É uma coisa nova, Teria assim, cicatriz. não teria cicatriz. Ela ficou a vida inteira sem poder usar biquíni cortininha. Porque a cicatriz ficou daqui até aqui, Ai, gente. até aqui. É, E até hoje não saiu. não, É, cicatriz não sai, né? cicatriz não sai. Uma vez cicatriz, sempre cicatriz. O que a gente Aham. busca é qualidade de cicatriz. Uhum. E aí tem muitas coisas que influenciam essa qualidade de cicatriz. A primeira de todas elas é a qualidade da sutura. Por quê? Por que que a cirurgia, por que que a cicatriz do cirurgião plástico é tão perfeita? O cirurgião plástico, ele vai aproximar bordo por bordo de incisão. Então, ele não deixa espaço entre os bordos. Normalmente, cirurgião ortopédico, ele fecha de qualquer jeito. Aí fica aquele negócio cheio de espaço ali embaixo. Aquilo enche de tecido, vai espessar do lado de fora, Sim. né? Então, o cuidado com a sutura é a primeira coisa. Uma outra coisa acrescentando, Aline, que não só a gente tem um cuidado na hora do fechamento, assim, o cirurgião de maneira geral, ele vai lá, vou operar sua vesícula. Ele vai lá, resolve a vesícula, quebra o problema. Ah, E aí ele terminou, dá um ponto na pele, fechou, Fechou, pronto, acabou. O Igual problema tá parto, resolvido. né? Cesárea, né? Sim, exatamente. Aí quando você vai ver a diferença do cirurgião plástico, não é só ele fechar a cicatriz, é saber aonde colocar essa cicatriz. E saber o Cirurgião muito bom motivo. fez aqui na minha, cirurgião muito bom, e ficou aqui na sobrancelha, não dá pra ver. Entendeu? Então a Fez gente tem muito que saber rente na aonde sobrancelha. aonde a gente tem que colocar essa cicatriz justamente para que isso não repercuta no paciente. Lógico, um acidente, assim, tudo bem, É. Sim, sim, acontece e claro. tal. Mas na hora que você vai colocar, por exemplo, essa cicatriz aqui de aumento mamário, ela no começo, ela era feita um pouco mais baixa. E depois ela começou a ser feita mais dentro da axila, né? Uhum. As pessoas começaram a fazer mais baixa porque era mais perto, mais fácil. Mas não era aqui no meio? Eu sempre soube que era Sim, no mamilo. mas as pessoas começaram, alguns cirurgiões começaram a tentar achar uma outra solução Sim. para chamar de sua. Eu acho que é muito ego, esse cirurgião plástico, né? E tirar a cicatriz da mama, porque muita gente reclamava, eu quero aumentar a mama, mas não quero ter cicatriz. Uhum. Quero Aí aumentar a tira mama, da mas não mama, quero mas ter coloca em cicatriz. outro canto que é muito pior. Aí coloca na axila, né? Que seria a alternativa. E só que na hora que esse silicone precisar ser trocado, vai trocar pela mão. Então, ou Ah, seja, precisa ser trocado. ele precisa ser É avaliado. Ele diferente, precisa. né? Esse aqui eu tava olhando. São, E esse aqui é da onde? esses são implantes da Silimed. Silimed. São implantes da É, Silimed esse aqui parece mais aveludado, né? E eles esse aqui é têm mais características emborrachado. diferentes, né? Na verdade, eles têm a mesma composição, sendo que esse aqui tem uma película de poliuretano, ou seja, uma espuma. É, dá pra sentir. Né? Uma espuma que a diferença dos dois é que esse adere mais no tecido mamário. Então, quando eu preciso de uma prótese que eu preciso de estabilidade, então eu opto por essa. Quando eu não tenho essa necessidade de estabilidade, e às vezes quando também a gente faz alguma reconstrução mamária, câncer e tal, aí a maioria dos casos a gente acaba optando por uma texturizada, que chama. Né? E tem algumas particularidades, aos pouquinhos a gente vai É. desmistificando isso daí, né? E para falar bastante sobre todas essas questões aí. Mari, depois que você começou com essa questão da placa, né, você depois evoluiu para espuma e não a placa rígida. Hoje em dia a gente tem essas placas que são meio que híbridas, né? Ela é um pouco rígida e um pouco mais mole, Suave. acolchoada. Isso você acha que permitiu que você modulasse melhor isso daí, Sim. incomodasse menos? Sim, porque Qual a é o gente tem. pensamento? Então, a gente tem algumas questões, mais particularmente da abdominoplastia. Porque, por exemplo, quando a placa é rígida e você coloca. Essa aqui, tanto faz, né? Você pode colocar isso aqui para mama ou para a região pubiana, né? tá. Essa divisãozinha aqui. Quando você tem uma borda de placa que é mais rígida e você tem esse apoio rígido em cima de uma cicatriz, quando o paciente colocou a placa e quando ele senta, essa ponta bate em cima da cicatriz. E aí você faz uma compressão excessiva na cicatriz. A força de compressão, ela degrada tecido. Quando você tem tecido excessivo que você quer degradar, você comprime. É o que a gente faz com a fibrose, é o que a gente faz com queloides, cicatrizes hipertróficas. Então, se você usa uma placa dessa num período muito recente da abdominoplastia,
os primeiros momentos, para você justamente prevenir a fibrose dos tecidos adjacentes, e o paciente senta com essa borda rígida em cima da cicatriz, você pode fazer uma deiscência, que é a abertura dos pontos. Caramba. Então você tem que ter cuidado. Você pode usar? Pode usar, mas fica Aham. cara a crachá com aquela cicatriz para ver se ela está respondendo bem. Qual é o problema da placa rígida quando você tem uma cirurgia abdominal, por exemplo? A placa rígida, quando ela bate, posso ficar em pé? Pode. Peraí. Ela Pode, bate, Fabrício? placa que você bate ela aqui na costela, Ah, ela para na costela. A lipoaspiração, normalmente, ela vai além Hoje em dia a gente da tem cavado mais costela, nessas na regiões. costela, nesse centro entre as costelas e na borda do quadril. A placa fica ali, então ela não dá esse contorninho sei. que precisa. A espuma faz isso. A espuma se molda a anatomia e você consegue uma compressão mais anatômica, mais harmoniosa, Uhum. né? Principalmente para as áreas que você quer fazer uma definição. A rígida não faz isso. Então, a espuma, por mais que ela seja mais volumosa, ela se molda melhor É, e e ela é ela, mais e ela, e ela confortável. também consegue evitar que a cinta dobre, né? Também, né? Uhum. Também. Então, eu acho que essa é a grande coisa. Só que tem pacientes que falam, eu não consigo usar espuma, porque realmente fica muito volumoso. E aí a gente tenta, a gente vai tentando, né? Mas para mim, hoje, o que é ideal é realmente a espuma, e é uma espuma de 3 centímetros, Uhum. que ela se molda bem. Densidade 33, Densidade 3, 33, 4 eu corto centímetros. sob medida, é uma coisa bem pimba, mas por enquanto é o que eu estou fazendo. Daqui a pouco a gente convence alguém aí a fazer os modelos de espuma mais bonitinhos, mas Isso é uma adequação. O é, importante é a saúde, né? É se recuperar exatamente. bem. E ficar atento, que a gente precisa entender sempre. O nosso corpo, ele sempre responde a estímulos. Se não está acontecendo como você quer, fica atento que às vezes você está fazendo alguma coisa que não está muito adequada. Uhum. E aí precisa ajustar. E essa coisa das placas é muito típico. Tem gente que não coloca a placa no lugar certo ou coloca sempre no mesmo lugar. O que acontece? Você fez uma lipoaspiração, você colocou a placa vai fazer compressão, ela não vai deixar espaço para se formar fibrose. Mas em volta da placa não tem compressão. Então, normalmente você faz uma fibrose bem na marquinha da placa. E aí as pessoas falam, é a placa da fibrose. Justamente o contrário. Onde você tem a placa não forma, mas aí quando você tira a placa, tem uma marquinha da placa pintada em você, porque a fibrose formou em volta. Como a gente resolve isso? Muda um pouquinho de lugar. Tá. Muda um pouquinho de lugar. Então, nada tudo pode ser. Uhum. Não tem como a gente Só radicalizar. lembrar aqui pra gente depois, não esquece de seguir, né? Não, a gente vai Arroba falar. PlásticaCast no Isso aí. Instagram. Se inscrever. Se inscreve lá e se inscreve no canal no YouTube também. E pode deixar Plástica- suas dúvidas também nos comentários. Nos comentários. E a gente vai sempre atualizando quem são os próximos convidados também. Nós temos aí Isso. uma grande palestra da CIBMED para falar. Nós chamamos também o Antônio Paulo Pitangui, que é neto do Sr. Pitangui, que esse ano faria 100 anos também. Que também vem aí para conversar com a gente. E o seu Instagram também. No Instagram depois mandar é também no arroba Salam Bernacchi, arroba Instituto Mariana Tomari. Não acabou não, calma. Não, de jeito nenhum. Eu queria falar um pouco disso. Isso aqui, ó. E aí? Da onde surgiu isso? Então, isso surgiu, eu vou contar a verdade sem falsa modéstia. Isso aí surgiu do Instituto Ivo Pitangui. Eu estava numa vez num curso meu, né? E eu fazia uma época, os meus cursos, na última hora do curso, eu convidava cirurgiões da cidade para dar uma palestra para os cirurgiões. E aí tinha um colega que tinha sido aluno do Pitangui. Era uma turma que eu tinha 42 alunos naquela turma, a turma estava bem cheia. grande. E aí na hora do coffee break eu fazia um coquetelzinho depois quando acabava, até para interagir, para os cirurgiões conhecerem os alunos, fazer uma coisa de confra mesmo, né? Ali. E aí ele virou para mim e falou assim, ô Mari, você já parou para pensar que você é o Pitangui da fisioterapia? Aí eu fiquei olhando para cá e falei assim, que isso, para com isso, não sei o quê. Que elogio, hein? Eu fiquei assim, né? Falei assim, não, Mari, você precisa deixar isso. Você não vai ser eterna, você tem que deixar isso. Por que você não cria o seu instituto?
Aí eu, não, imagina como vai ser isso, como vai... E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, é verdade. Daqui a pouco eu morro. Como é que vai acontecer com isso, né? As pessoas já copiam o meu trabalho, pelo menos eu vou fazer uma coisa mais bacana. Uhum. E foi aí que eu decidi abrir o Instituto Mariana Otomari. Foi inspirada nisso, né? Para a gente poder formar pessoas dentro do que eu acredito, como critérios éticos, como defesa da minha especialidade, da minha identidade profissional. E assim Tem quanto foi. tempo já o Instituto? O Instituto ele foi fundado em 2019. Uhum. Aí 2020 veio a pandemia, então foi tudo com muita emoção, Sim, sabe? imagino. Mas foi 2019 que a gente bateu o martelo ali, Muito legal. e aí eu juntei É colegas no que Rio. tinham. A nossa sede é no Rio e a gente tem uma sede em Lisboa, em Portugal. Nossa, que legal. E aí a Conquistando gente. muito, É. porque o que ela faz é diferente, ninguém faz. E a gente pulou uma parte aqui, porque eu conheço minha história, a Uhum. gente é amigo há muito tempo, então eu conheço bem. Houve um momento que você sentiu necessidade de acumular ou assimilar ou somar técnicas da fisioterapia tradicional. Por que você sentiu essa necessidade? Então a gente está falando de Maitland, Mackenzie e Muito, Mulligan. né? Não sei se tem a ver, mas eu vi uma reportagem sua que saiu, que é um tratamento que também foi criado por você, não? O LTF. LTF. É isso que a gente está falando? É o tratamento para eliminar fibroses que foi estudado e criado por você. Isso. Né? A LTF Marca registrada, né? marca registrada hoje. A LTF foi a primeira coisa que eu fiz lá nos tempos de saindo da faculdade. Porque nessa pós-graduação de dermatofuncional que eu vou fazer, volta para ela que essa história não acaba nunca. Quando eu falei para as minhas colegas, sim, eu não contei o que a professora falou, né? Não, Falou, furou. Não, foi, não, foi falou o do suspense. ofurô. Imagina o Foi o paciente, suspense. Isso. paciente cheio de ponto, entrar num Paciente, ofurô, só falta até Deus. compartilhar o ofurô. Pois é. Aí a professora falou, não, bom mesmo é botar o paciente no ofurô. Aí eu não aguentei, eu não queria ficar, eu não sou dessas, né? Eu tô assistindo alguma coisa, eu sei que eu tenho meu conhecimento, e deixa a pessoa falar o que ela quiser. Eu não vou ficar, fulano, rei, ou... Eu não, eu fico quieta na minha. A não ser que eu esteja num congresso, que alguém esteja falando muita besteira, eu pego o microfone. Tem um congresso que o pessoal, eu escuto assim, não dá microfone pra Mariana, não dá microfone. Porque o cara tá ali botando a cara pra falar, Sim, lógico. tem que saber o que tá Claro. falando, porque todo mundo que está ouvindo ali vai ser repetindo aquela asneira. Aí eu vou peitar, aí eu faço questão, tanto que eu já fui banida de vários lugares. E também não tô nem aí, né? Mas, pô, eu sou professora, Claro, tá eu tenho certa. compromisso com a educação, como é que eu vou Com divulgar o meu fazer se meu colega está fazendo um papel de um desserviço daquele? Eu falo mesmo. Hoje eu falo com mais jeitinho, eu já fui mais briguenta, hoje eu tô mais meus cabelos brancos, me deixaram mais calma. Mas aí, com essa questão da dermatofuncional, E ela falou do ofurô. ela e você falou do ofurô, eu fui perguntar, professora, como assim? Fase inflamatória, calor? Porque aí o paciente insta bastante a drenagem, faz mais efeito. Nessa hora eu saí da sala, fui chorar no banheiro, desesperada, né? Falou isso? Falou isso. A professora falou isso. Meu Deus. Assim. Aí as meninas da minha turma de pós falaram, mas você tem que dar um curso pra gente, você tem que dar um curso pra gente. Eu falei assim, gente, como assim? Eu nunca dei curso, eu não sei o que é isso, como é que é isso. Não dá um curso pra gente. Aí eu aluguei a sala na própria faculdade que eu fazia pós. E a minha turma inteira da pós-graduação foi, no mês seguinte que ia ter a turma da pós, elas foram 2 dias antes para fazer o meu curso. A coordenadora ficou sabendo e me chamou para dar aula na pós-dermatofuncional. Então, assim, eu entrei na dermatofuncional dando aula de movimento, de cinesioterapia, de calor, de frio, diferente da massagem estética e do ofurô, que era preconizado antes. Ela nem entrou massagem, ela era japonesa, né? Era, Requinte de né? Mas é triste pensar que ainda existe. Ainda existe. Existem pessoas que realmente fazem isso. Com né? certeza. Até hoje, né? Com Ainda certeza. vão falar mal da gente, né? E aí daí eu fui fazer um mestrado dentro de um laboratório de reparo tecidual, na UERJ, no departamento de histologia e embriologia. Então eu realmente comecei a estudar muito sobre isso e tive a oportunidade de frequentar congressos sobre isso no mundo todo. Pesquisa experimental, o Alan participou também de uma pesquisa experimental minha. Então, assim, é diferente quando você realmente
tem aquela linha. Uhum. E aí, chegou uma hora que eu falei assim, peraí, eu preciso de mais, né? Só isso aqui, ok, já sei cicatrização, já sei resolver fibrose, mas o que acontecia? Tinha paciente que eu atendia, a paciente falava assim, poxa, Mari, mas eu não estou conseguindo levantar meu braço ainda. Eu fazia as técnicas que eu tinha, né, de cinesioterapia, né, mas eu tinha que encaminhar o paciente para um colega. Eu falei, mas peraí, eu sou fisioterapeuta, eu tenho que saber fazer isso. E aí eu fui fazer curso de Mulligan, de Maitland. Mulligan é uma técnica de terapia manual ortopédica que ela é baseada em reposicionamento articular. Então você faz uma técnica ativa, é indolor, não pode doer, e é imediato. Se doer, tá errado. Se doer, tá errado. Uhum. Tá? Não pode doer. Então, isso é muito interessante também, porque assim, essa técnica foi desenvolvida por um fisioterapeuta, ai, não me lembro se ele é australiano, enfim, Brian, perdão, não lembro sua nacionalidade. Mas Estrangeiro. ele é estrangeiro. E ele tem a associação, da Mulligan Teachers Concept Association, que é uma coisa do mundo todo, então são professores certificados pelo Brian Mulligan para dar aula, e aqui no Brasil são 3 só, que é o Dampi, o Devasser, o Palmiro Torriere e o Edelberto Marques, que foram meus professores. E aí, algum tempo depois, eu perturbei tanto eles para eles fazerem um módulo de Mulligan para cirurgia plástica. Nós fizemos já 2 turmas de Mulligan para cirurgia plástica, e agora na última reunião que eles tiveram, que foi em algum lugar também que eu não vou lembrar. Foi na Coreia? Não foi na Coreia que o Gustavo foi? Não, da Coreia foi do PNF. Ah, tá. E aí eles conseguiram a autorização do Brian, da associação, para a gente fazer um módulo oficial de Mulligan em cirurgia Caramba, plástica. Desculpa que aí, né? ótimo, Então, assim, é tudo muito cuidadoso com Sim, isso, sim. né? Com o que é original, com o professor que sabe o que está falando. Então, o Instituto ele tem isso como premissa, né? Você ter tudo que tem de melhor para que eu possa recuperar meu paciente. Então, a pessoa às vezes fez uma cirurgia de mão, mas ela não vai poder levantar o braço todo. Quando ela pode levantar, o ombro já não está indo, porque você ficou um tempo com aquilo limitado. Então, como que eu vou tratar isso? Sim. Então, E também você tem, assim, Mari sabe disso, acho que ela esqueceu de falar, mas às vezes você cria posições achando que criando essa posição não vai doer ou você está se prevenindo de doer. Quando você faz isso, você acaba mexendo com a sua estrutura e acaba criando posições dolorosas para você, na verdade, não ao contrário. Então, você faz isso para se defender. É como se você fizesse assim para se defender na cirurgia de mama, mas na verdade, quando você Tá faz aprendendo isso, ó, pra- você já mexe aqui, já mexe ali, ok. Então, o paciente chega todo torto lá porque ele cria essas coisas da cabeça dele, é um instinto de defesa. Sim. Por isso E que é aí importante chega lá, estudar, né? No sim, CRES vai falar aí isso. chega lá e aí, ó, você não pode, tem que fazer assim. Ah, mas não tô conseguindo. Não, vamos lá com jeitinho, vamos botar no lugar. Uhum. Entendeu? Então, respondendo a parte que o Alan comentou das técnicas ortopédicas, foi isso. A LTF, ela veio lá no começo, quando LTF, liberação tecidual funcional. Na época não tinha essa febre de funcional que tem hoje, né? Que até a yoga é funcional, né? A nutrição é funcional. Na época não tinha, porque isso foi no ano 2000. Eu saí da faculdade com as técnicas ajustadas do que a gente tinha, e na época que se usava muito era liberação miofascial. Liberação, até hoje se usa, né? Mas a liberação miofascial, ela tinha direção da fibra muscular, né? Do ventre muscular, e ela era na miofascial, era profundo. E o que eu fazia era no subcutâneo, porque eu queria tirar a fibrose onde estava no subcutâneo, e ela era em todas as direções por conta da organização das fibras do subcutâneo. Então, eu precisava de um nome para definir aquilo que não existia. Uhum. E aí surgiu a liberação tecidual funcional. Só que esse nome virou zona, porque todo mundo usava sem nem ter feito curso. Ah, E aí depois eu registrei como marca, né, com um nome, e agora ela é uma marca de certificação. Então, assim, para facilitar os alunos que fazem curso, e também com todos os últimos estudos, as pesquisas sobre mecanobiologia. Tem que estar atualizado para poder ostentar isso. Né? Exatamente. Então, hoje é toda uma coisa cheia de critérios, chato pra caramba. tipo tem em que querer metro, muito. né? É um É o selo do selo. selo. É. Tem que querer muito, senão não faz não. E a pessoa fala, nossa, mas é difícil. É difícil. A reprova. Né? Então, assim, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Os meus certificados são bons. E se começam a vacilar, são convidados a se retirar. Uhum. Porque você não vai levar o meu nome se você não tiver perfil para isso. E eu sou bem cri-cri.
Aí eu tenho o sanguezinho da minha mãe bem ruim. Por isso que é boa médica. Mas me diz uma coisa, se eu, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, tá? E eu quero me matricular no seu curso. É, eu vou, eu tenho que fazer, se eu nunca fiz, eu tenho que fazer o módulo 1, né? A gente estava assim, Se é em módulo, que eu falei módulo 1 da minha a cabeça, formação mas são, continuada, tá, mas a gente recebeu muita reclamação das pessoas que às vezes não encaixava a cidade e tal. Então, esse ano a gente deixou livre, você não tem pré-requisito, mas é fique requisito fisioterapeuta. ser fisioterapeuta, mas você não precisa seguir Pode a ser médico? ordem. Não, Não. não. Médico, Não vai poder fazer o curso. a gente Então, passa a parte Médico a teórica. gente conversa. Exatamente, a gente tem as palestras e as Aham. consultorias da parte teórica, a parte prática não. Porque eu não posso, meu código de ética não deixa que eu concorra para que outrem, não importa quem é o outrem, exerça a minha profissão, Uhum. né? Então, realmente não, mas a parte teórica sim, né? Do mesmo jeito que eu não vou usar o meu know-how para fazer um pós-operatório para um dentista, Uhum. eu peço que os cirurgiões respeitem Claro. isso. E vira e mexe tem cirurgião que me pede, ai Mari, por favor, minha amiga, deixa a minha enfermeira fazer seu curso. Eu falo, é sério que você está perdendo seu tempo para me ligar para pedir? Você não sabe que eu vou te dizer não? Ah, é que o não eu já tenho. Eu falei assim, então você agora já tem um double, não? Não vou, não é Não, porque mas tá certo. né? Claro. Porque esse é o meu princípio. Ano passado eu fui dar aula em Londres. Aí, porque em Londres eu vou perder o meu princípio? Não, então assim, eu tinha uma turma com 27 alunos. Aí eu falei, eu quero documentos de todo mundo. Ah, elas não têm, porque fazem pós-operatório aqui, mas como massagista. Eu falei assim, eu só dou curso para fisioterapeuta. Ah, elas são no Brasil, mas eu não estou no Brasil. Ah. E aí a turma foi para 9. Eu falei, não me importa que tenha 9. Eu quero fisioterapeutas, Uhum. né? Então, assim, a coisa da Europa está ganhando um espaço muito grande com tecidos cicatriciais por conta do pessoal da osteopatia também. Então, não é só cirurgia plástica. Na Itália, eu dou aula dentro da Escola de Osteopatia de Madrid, da Itália. Já é o segundo ano que eu estou indo lá. No primeiro ano, eu dei aula online para eles. E ano passado fui para Londres e teve Lisboa também, para fisioterapeutas ou osteopatas, porque tem a visão que a gente precisa, né? Claro. Mas aí a pessoa entra em contato com o seu staff, né? Isso. Tem E aí organizadores Aí locais. entra, aí e começa. Ah, então o curso hoje ele independe. Você Independe. entra lá e aí você faz a formação. Pode ser uma turma, por acaso, que tem na sua cidade, ou pode Isso. ser uma turma que não tem. Aí A você vai gente- procurar na cidade mais próxima que Isso. você atua. Assim, a gente tem, em cirurgia plástica, a gente tem 3 módulos, né? Tem o primeiro módulo, que é atuação pré, intra e pós-operatório. A gente tem o segundo módulo, que é o cuidado com feridas, né? Feridas cirúrgicas. E o terceiro, intercorrências e complicações. Então, o módulo básico, ele vai te dar todo o raciocínio para você começar a ligar pontinho, porque a gente não te ensina o que fazer, a gente quer te ensinar a pensar o que você vai fazer. Uhum. Né? Então, assim, você não sai de lá com tudo decorado, você sai de lá com um monte de possibilidades para fazer um montão de coisa. Uhum. Agora, e o básico do tratamento, que agora com o nome LTF não é mais LTF, a gente chama de terapia mecanomoduladora, porque é a terapia manual específica com aquilo, porque não é a certificação. Ah, Então, o nosso aluno pode sair como usando a técnica de terapia mecanomoduladora. LTF ele só pode usar depois que ele faz a prova. entendi. E qual foi, assim, o caso mais desafiador que você pegou? Falou, nossa, esse não sei como resolver e teve sucesso. Olha, eu já tive alguns casos assim, e é uma coisa que eu brinco, eu falo para o Papai do Céu, cara, você me surpreende a cada dia, porque tem horas que eu falo, eu tenho 2 assim de primeira para te falar. Um foi uma menina de 17 anos que teve um câncer de mama, e ela tirou o câncer, ela não tinha prótese, mas o lugar onde era ela tinha prótese antes de ter o câncer, e aí o câncer junto com a prótese ela teve que tirar tudo, e o espaço de mama virou uma fibrose enorme. Eu, quando coloquei a mão ali, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir. E eu botei a mão ali, eu fechava o olho, eu rezava. Aí eu ia conversando com ela, ia conversando com a mãe dela, ia conversando, ia rezando com a mãe. De repente, eu falei assim, gente, como assim? Aí eu falei, põe a mão aqui. Aí ela botou a mão lá. Aí ela começou a chorar, eu comecei a chorar, o negócio saiu em um atendimento. Eu não acreditei, foi um negócio muito louco.
que eu achava que eu ia conseguir, né? Então essa foi uma das mais assim bacanas. Uma outra foi ano passado, quando eu fui dar curso em Portugal, uma das minhas alunas perguntou se eu conhecia alguém na França. Eu falei, não conhecia, mas era eu, como trabalho igual uma louca, quando eu vou para a Europa dar aula, eu vou tirar umas férias, né, gente? Que eu também sou filha Claro, de Deus. claro. E aí eu tinha esticado uma semana em Paris e eu falei, olha, eu vou estar em Paris, se você quiser eu posso vê-la. Era a filha de uma vizinha da prima dela, aquelas histórias, né? Aham. Uma menina que estava com 6 anos de idade, com 2 anos ela foi atropelada, ela estava em pé no ponto de ônibus, ela foi atropelada, foi arrastada pelo asfalto, ela fez uma queimadura na perna, e ela estava, nesses 4 anos, tratando com ventosa, com gancho, e ela sentia muita dor, muita dor, muita dor, e a menina, gancho, Esse é, né, gancho é tem Tadinha. um gancho, tem uma bola na ponta, sei lá, é, machucando, na assim, base Nossa. da agressividade. como se aquilo E, fosse soltar. é, e a maior queixa dela era que ela nunca podia se apresentar na apresentação de balé porque ela tinha os movimentos da perninha limitados. Que ela não conseguia esticar nem dobrar. E a principal posição era le papier, né? Fazer a borboleta. Uhum. E aí eu lembro que eu não tinha onde atendê-la. Eu pedi no hotel que eu estava num hotel pequenininho, um hotel, uma gracinha, e aí eu já tinha estado naquele hotel algumas vezes. Eu pedi para atender no saguão do café da manhã, quando acabasse o café da manhã. E aí o pessoal deixou, aí eu fui conversando com ela e tal. E aí quando eu botei a mão, ela se encolheu toda, porque eu estava acostumada a sentir tanta dor, né? Mexia. E aí eu comecei a mexer, ela não sentia dor e aquilo tudo grudado. Eu fui soltando, fui soltando, fui soltando, fui soltando. E Só com a mão. só com a mão. A gente observa, quando você começa a Só com a mexer, mão. mexe aqui, mexe ali, aí põe a Caramba. E mão é aqui de forma de novo, põe fazer. aqui a mão de ah, entendeu? Aí Como você se tem que fosse uma treinar, na mágica. verdade você tem que treinar a mão, isso é o mais Mãos difícil, né? mágicas. Acho que o mais difícil é treinar a mão das Treinar. Ah, pessoas. sim. Por isso que eu falo, não tem como dar aula online, eu tenho que pegar Sim. na sua mão, eu tenho que É. treinar você. E aí, nesse dia, eu falei para ela, agora tenta fazer a posição do balé. Ela fez e conseguiu fazer. Caramba. E aí eu falei, olha, não quero mais que você mexa em nada, não vai fazer mais nada. Isso eu a vi em outubro do ano passado. E aí, quando foi dezembro, ela me mandou um outro vídeo fazendo as posições e tal, e desejando Feliz Natal, GTM. O vídeo dela é uma gracinha, eu até mostro em congressos os vídeos dela. Olha, eu já faço papier, eu já faço papier. E aí, agora, no retorno das aulas, ela me mandou o vídeo da apresentação dela de balé, que ela foi assim, que ela Ah, não que podia fazer. legal. Essa é a maior, né, gratidão. E ela manda sempre os vídeos, é a coisa mais lindinha. Ah, 6 anos. que legal, que legal. E, doutora Alan, tem muita gente que, a princípio, torce o nariz, não voa para fisioterapia, depois acaba. Doutora Alan, me passa o telefone da Tem, doutora não Mari. adianta, não adianta, não adianta. O interessante da fisioterapia hoje aplicada à cirurgia plástica é que ela consegue mexer no corpo todo, né? E tem cirurgia plástica, porque cirurgia plástica não é só estética, né? Cirurgia plástica tem a parte reparadora, tem a parte de cicatriz, tecidos, queimadura. A gente faz muita coisa. Então, as técnicas que eu vejo que foram desenvolvidas pela Mari e pela equipe dela conseguem desenvolver o paciente mais rápido e conseguem devolver o paciente. Tem técnicas que não conseguem, né, devolver. Uma das coisas que a gente pouco mexia antigamente era em cirurgia de mama, né? E hoje em dia você, né, faz abordagens na região da mama, o que no começo era uma coisa assim muito grosseira, né? Que você fazia umas massagens para soltar a prótese, né? Você mexia assim, você ficava até e aí depois passou por uma outra fase de que ninguém toca, né? E aí às vezes durante uma cirurgia, o que às vezes pode acontecer é um sofrimento de cicatriz, alguma coisa assim que ajudado pela fisioterapia, você consegue modular aquela cicatriz, aquela ferida que não está fechando porque está tendo muito edema ao redor. A utilização de tecnologias efetivas, né? Porque tem um monte de tecnologia que não funciona, né? E tipo, alguns ultrassons, algumas coisas assim que a gente vê que só balela para alisar o paciente.
E fala um pouco dessa questão da cicatriz, Mari, que você tem agora ultimamente tem ido para esse lado também de fazer essa modulação e orientação da cicatrização. Talvez seja Esse negócio de um bom ficar termo. de repouso absoluto, né? Que as pessoas Isso pensam. a gente já não faz há muito tempo. O que Muito pelo acontece? contrário, eu vou segurando, ela vai soltando. Eu sempre digo assim, né? Eu tenho que trabalhar com médico parceiro. Eu hoje tenho, assim, a alegria de trabalhar com pouquíssimos cirurgiões, mas são cirurgiões que me permitem fazer o que eu estudei para fazer. Uhum. Porque eu não tenho como trabalhar com médico e vai dizer, você não pode fazer isso, não dá essa orientação. Porque aí não vai funcionar. Eu estudei tanto para quê, Uhum. né? Então eu falo com eles, isso aqui, o que você acha? Tem médico, tipo, eu não preciso nem falar, eu já sei que eu posso fazer, depois eu comunico, fiz, ele, ok. Tem alguns que eu tenho ainda que pedir, mas eles deixam, mas eu tenho que falar antes. Mas isso chega no entendimento porque a gente vai discutindo os casos também, então nós já Claro. sabemos o que eu penso. Então, e Já é pronto. no automático. E às vezes eu falo ao contrário também. Cara, vê se não é isso, né? Porque às vezes a gente tem um tanto feeling de uma tempo coisa, junto que é um feeling de alguma coisa no paciente, e fala assim, pô, não pensei nisso, mas agora eu tô pensando. Confere aí pra mim, vê se é isso. é muito gostoso. E eu até esqueci a pergunta, gente. A gente fala tanto. Não, Não, é sobre cicatrização. cicatrização Como é pós-operatória. que você tem feito para utilizar a sua técnica, ou como você tem é, adaptado ela para na hora que você vê uma cicatriz com uma dificuldade cicatricial, alguma coisa que está sofrendo, às vezes não é pelo nem excesso de tensão, porque cicatriz de cirurgia plástica geralmente tem alguma tensão. Né? Você pega um tecido daqui, junta com esse daqui, corta do meio e junta os dois. Existe uma tensão um contra o outro. Né? E às vezes não é excesso de tensão, às vezes é uma falta de chegar o nutriente naquele lugar para fechar e por edema, por fibrose. A gente precisa olhar para a cicatriz a gente na escola a gente criou um negócio que a gente chama de sistema tridimensional de avaliação e tratamento de cicatriz. Porque a cicatriz está ali na pele, você está vendo, você sabe que ela está ali. Mas o que acontece com uma cicatriz, com uma incisão, é muito mais do que o que está ali. Né? E qualquer cirurgia, fora as cirurgias por videolaparoscopia, que você coloca uma sonda, mas a maioria das cirurgias o cirurgião corta e ele abre para acessar o que ele quer operar. Principalmente na cirurgia plástica, que precisa ter um descolamento da pele para você retirar excesso. Você não tem como tirar a pele sem soltar aquela pele para sobrar. Então, toda aquela região adjacente à cicatriz, ela sofreu um descolamento, sofreu um dano. Esse dano vai cicatrizar. Então, se você tem uma área de tecido adjacente muito maior que a da incisão, o que é normalmente o que acontece, você tem uma área de força muito maior que a área da cicatriz. Então, a formação daquele tecido ali vai impedir o fluxo sanguíneo adequado, vai também ser um fator mecânico de aumento de força extrínseca. Então, a nossa visão para a incisão, ela tem que ser uma visão que é tridimensional. Então, por exemplo, por que você não pode fazer todos os movimentos que você quer depois de uma cirurgia? Porque esse tecido adjacente, ele está grudado ali, ele está em bloco. Então, se você faz a mama, por exemplo, você começa a mexer o braço, o tecido está em bloco, ele vai levar a mama toda. Então, a gente trabalha todo o tecido adjacente à mama para ele ter o que a gente chama de deslizamento de interface tecidual, que aí você pode mexer o braço sem levar a cicatriz. Então, você tem o trabalho do tecido adjacente e aí a gente faz o que a gente chama de shielding na cicatriz. É você criar um escudo, a barreira. Você criar uma barreira nessas incisões, que pode ser com qualquer material adesivo que junte os bordos, porque quando você junta os bordos, você limita a ação desse afastamento de bordo. Isso pode ser durante a cirurgia os próprios pontos, isso pode ser a cola cirúrgica, isso pode ser um micropore, pode ser uma bandagem elástica como o taping. É o tape, não falamos de tape. Não falamos de tape. Você sabe que uma dos maiores desenvolvedores sobre tape na cirurgia plástica, talvez pioneira, não?
Você que inventou isso? Como é Essa que forma foi? que eu faço, O sim. que é o tape? Tape em cirurgia plástica assim, é a aplicação, se me corrige se eu estiver errado, é a aplicação dessas bandagens elásticas que já existem em fisioterapia há muito tempo. Você já viu aqueles atletas com umas faixas coloridas Aham. e Ah, tal? sim. Então, é a adaptação disso em cirurgia plástica. Mas isso tomou um vulto, tá? Que hoje em dia, assim, aí a forma como ela faz, né? Mas isso tomou um vulto. Que, assim, que hoje em dia tem gente que acha que se não fizer taping, não operou direito. Ou seja, independe do cirurgião, né? Porque Mas aí é até bem legal, até de certo ponto, né? É legal, mas a gente sabe que se não adianta botar tape em cirurgia mal feita, né? Então, ou Mas seja, aí quem bota? É ela Fisioterapia. ou é o ideal é que, pelo É. menos nos lugares que haja, no caso, essa comunicação Aham. e essa parceria, é que depois da cirurgia, geralmente a gente opta por, assim, já no centro cirúrgico, colocar esse taping, que é colocar essas fitas adesivas elásticas nos locais nos quais que a gente quer manter comprimido, justamente naquilo que a gente falou mais cedo aqui, sobre diminuir a área que está solta, Uhum. né? Na verdade, é quase que criar uma cinta embaixo da cinta, Sei. né? Entendi. Fazer uma cinta que fica ali permanente, porque Fica você uma pode semana. deixar uma semana, entendeu? Tá. Então a E ideia você pode Pode tomar banho, molhar, pode né? molhar. olhar, é redução de Antes de área. ter trazido um tape. Uhum. Para reduzir a área, Mas como né? é que foi isso? Como é que você criou isso? Então, eu já tinha visto. Lembra da cirurgia Você do Márcio que você mostrou foto pra você mim? vai lembrar lá em Colega. 1900 em Guaraná com rolha, tinha uma técnica que os cirurgiões faziam que era esparadrapagem, Isso. desembrulhava a pessoa toda em micropólio, era uma desgraça. Caramba. Porque na hora de tirar aquele micropólio, a Nossa, pele vinha gruda. junto. Ai, Eu lembro vários cirurgiões que eu trabalhava que eles mandavam eu tirar aquilo, eu rezava e era carne viva. E aí depois aquilo caiu por terra, graças a Deus, né? Mas isso já existia Você era com os padrão. Fazia um lixo, cirurgiões. botava 2 faixinhas de Um microfone. Nossa. montão de micropólio. Tinha gente que embrulhava Meu o Deus. paciente naquilo. E aquilo já tinha estado na minha cabeça há um tempo. Aí fui fazer uma viagem, entrei numa loja de esporte, não sei lá, tinha um bowl daqueles de tape em liquidação. Um pound de tape. Eu olhei para aquilo. Eu nunca tinha trabalhado com tape na fisioterapia. Olhei aquilo e disse, mas que interessante essas tintinhas coloridas. Aí peguei lá e comecei a falar, acho que eu vou levar uns negócios desse aqui para ver se serve para fazer como uma microporagem. Uhum. Aí comprei uns 10 rolos de tape e vim para o Brasil com aquilo. Cismei que eu queria colar aquele troço nas pessoas. Falei, isso aqui vai apertar. E aí tinha lá cola hipoalergênica, não E sei na o que, hora de tirar é delicada. tranquilo. O tape é outra história que Uhum. micropore. Aí eu lembro que eu cheguei no Brasil com aquilo. Aquilo é feito para ficar É mais feito tempo. para ficar. A cola é super delicada. Uhum. E aí eu me lembro que eu estava com aquilo guardado, aí chamei um colega meu da ortopedia para conversar, para me explicar sobre aquilo. Aí ele levou um livro para mim e tal. Eu falei assim, ai, mas não é isso que eu quero usar isso aqui para fazer compressão. Ele, Mari, vai estudar então sobre isso. Aí eu falei, uma amiga minha ia fazer uma lipo. Aí eu falei, vou testar. Aí eu lembro que eu tinha comprado um spray fixador também, né, para grudar bem no Aham. negócio. Mas é Também assim. conto minhas bobagens. Ah, mas tudo bem, você tá fazendo uma experiência. Pois é. Aí fui lá, minha amiga operou, saí colando ela com aqui, trouxe spray. Daqui a pouco ela começa, Mari, tá coçando, tá coçando. Quando eu fui ver, tava toda vermelha, cheia de bolha. Aí eu tirei o negócio, veio a pele junto. Eu falei assim, gente, mas isso vai ser a mesma coisa que micropore, não serve. Aí fiquei triste da vida, né? Mas deixei aquilo tudo guardado. E aí teve um congresso de dermato funcional. Eu fui assistir, tinha uma menina que tinha sido minha aluna e estava lá mostrando tape em cirurgia plástica, mas eram os tapes que eles chamam de linfotaping, que eles cortam um monte de minhoquinha assim, cortam aqueles negocinhos para colar, para fazer a abertura dos canais linfáticos. Eu pensava, gente, o linfático foi todo arrebentado, isso vai servir para quê? Aí você cola para levantar o linfático e põe a cinta em cima. Não fazia menor sentido para mim. Mas aí eu chamei a minha aluna e falei assim, fulana, minha ex-aluna, fulano, estou querendo fazer, mas não quero fazer nada disso, não. Eu quero fazer assim, 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 assim. Ela, Mário, eu vou dar um curso, não sei o quê. Daqui a 3 meses vem um cara de Portugal para dar o curso comigo, pararé, pão duro. Eu falei, então tá bom, vou lá fazer. O nome do curso era Taping em Cirurgia Plástica. Aí cheguei lá, viajei, saí do Rio, fui lá para outra cidade para fazer um negócio. Cheguei lá, a menina não estava, ela tinha sido expulsa do curso.
Que isso? Hoje eu entendo por quê, na época eu ainda quis defender ela. Aí o professor era um cara de Portugal, que a primeira coisa que ele falou, olha, eu não sei nada de cirurgia plástica, vocês vão ter que me ajudar. Eu falei, que vim fazer Meu aqui? Deus, gastou dinheiro. Eu sei que também tinha aquele negócio das minhoquinhas e tal. Eu Aham. voltei do curso triste da vida, falei assim, gente, quer saber? Eu sempre estudei as coisas, eu vou fazer do meu jeito. Aí, em vez de cortar em 4 tirinhas, eu cortava em 2 tirinhas. Uhum. Só que eu começava a cortar as tirinhas e colocava um monte, porque eu queria cobrir a área. Até que um dia eu falei, pra que eu tô cortando esse negócio? Eu vou botar inteiro. Uhum. Aí eu comecei a usar no consultório em áreas que assim, eu não pegava, tipo lipo de axila, na região do Assim, joelho. tava e se Aí botava. eu queria comprimir, aí eu apertava Uhum. aquele troço, aí parei. Aí depois eu fui ler sobre o spray que eu trouxe, era um spray adesivo para colar mais, eu falei assim, não quero colar nada, porque já é uma pele sensível. Uhum. E aí eu comecei a fazer aquilo. Um belo dia, eu não sei, não me lembro exatamente em que momento, falei, gente, se fizer isso no centro cirúrgico vai dar babado. E eu comecei a notar que as áreas que eu apertava com o tape, o rosto saía. Caramba. Aí eu falei, vou tentar. Aí, Mas coincidentemente, a princípio elas serviam pra quê, assim, vendendo lá? Você não, comprou então, pra aí quê? o tape neuromuscular, o tape mesmo, ele foi desenvolvido, ele foi inventado por um Ah. japonês chamado Kenzo Casey, que já foi até preso Ah. por ser charlatão. Então, assim, nunca ninguém conseguiu provar a eficácia do tape neuromuscular, porque aquilo diz que você cola aqui e faz ação no músculo. Ah. Não faz. Ele atirou no que viu, acertou no que não viu, né? Entendeu? Você já Exatamente. Então, descobriu assim, um o negócio. mundo inteiro já rejeita ele, mas aqui no Brasil Entendi. ele tem lugar, porque todo mundo aqui no todo Todo mundo mundo que dá errado no ainda mundo, vem pro Brasil dá fala. certo. Uhum. No Brasil todo mundo acredita em tudo, até em RPG, que o Felipe Suchá também não existe. Ele é francês, pergunta se alguém conhece ele na França. Não. Sério? Sério. Pois é, minha Isso é profissão é bom, hein? Isso é complexa, bom. Isso é bom saber. muito picareta, né? Então, o tape foi isso. Eu nunca não acreditava naqueles princípios, porque eu já tinha estudado, já tinha lido os artigos, já tinha visto depoimentos de colegas dizendo e já sabia que não era aquilo que eu queria. E aí, conversando com um dos médicos que eu trabalho, ele, Mari, vamos fazer. Eu falei assim, eu tô querendo inventar a moda aqui. Mari, suas modas normalmente dão certo, pode vir. Aí eu fui pro centro cirúrgico com ele, taquei tape na paciente dele. Aí ele, será? Vamos lá. Quando ele foi, eu tenho até o vídeo dele tirando o tape da paciente, assim, as áreas que ele foi tirando o tape não tinha um roxo. Caramba. Aí ele assim, eu estou impressionado. Assim, a gente começou a ver que reduzir a área realmente, porque se você reduz a área, você diminui todo o processo. Sim. Né? E a gente eu comecei a brincar em aula que era terapia egípcia, mumificação. A gente botava tape na pessoa inteira. Mas é melhor do que o outro, né? O microfone. Muito melhor. Mas agora tem todo um cuidado para colocar, porque aquilo faz bolha mesmo. Você não pode botar Se espaço. você aumentar muito a tensão, ele puxa a pele. Tem que ter muito Ah, porque cuidado. ele é meio elástico. Tem que ter muito E cuidado. muita gente tem colocado errado. Muita gente E coloca aí faz o errado. quê? O que Muita gente acontece? vê foto, né, do tape colocado e acha que pode colocar. Ah. Né? Fora as pessoas que copiam e dizem que idealizaram, tipo essa minha ex-aluna diz que ela que idealizou, tadinha. Se você colocar errado e der bolha, você vai ter que cuidar da bolha. O que a gente tem hoje para cuidado de bolha, que é o que é mais efetivo, são os curativos de hidrocoloide. Então você tem, até vende na farmácia, né? Não, na MedShop tem vários. MedShop tem. Então você corta uma plaquinha de hidrocoloide, limpa com um antisséptico, com uma espuminha de PHMB ou um Pielsana, que é líquido, para você desinfetar. Tem lá no MedShop também. Tem na MedShop também. MedShop tem tudo, né? MedShop, com O certeza. cirurgião precisa, fisioterapeuta. Sem dúvida, material de ferida, nossa, eles têm muita coisa. Aí cola aquele hidrocoloide ali, deixa uma semana, quando você tirar não tem mais bolha nenhuma, acabou. Parece mágica. E pode acontecer? Pode, mas se você toma os devidos cuidados, é muito raro de acontecer. Hoje a gente tem vários produtos também para preparar a pele, tem Cavilon, que também tem na MedShop. Não, mas eu queria falar aqui do que a gente não comentou, porque a gente falou que ela fez lipo, que o quê. Mas você já operou a mama também quantas vezes? Não falando, 2, tá bom. Não, que eu não sei, eu tenho que contar, acho que é mais 5. Não, mas eu quero saber o seguinte, a gente aqui tem 2 tipos de prótese. Você já teve esses 2 tipos de prótese. A prótese texturizada e a prótese poliuretana. Você, como paciente, você tem a noção de que
por um lado uma foi boa, por um lado outra foi boa. Eu acho que são dois produtos ótimos, eu acho que tem a sua aplicação. Tá? Não estou puxando sardinha para nenhum. Mas você que por acaso teve a oportunidade de ter, não sei se Silimed texturizada, mas uma prótese texturizada e uma prótese poliuretano em Sim. você, ainda mais com a sua experiência, né? Digamos assim, de saber o que está acontecendo ali e tal. Qual é a diferença? O que Como aconteceu paciente? para mim, eu também não sou muito parâmetro, porque quando eu coloquei a prótese que não era texturizada, eu não quis fazer retirada de pele, porque a minha primeira cirurgia de mama não coloquei prótese, eu só fiz redução. Então, minha mama era uma gracinha, pequenininha, sem prótese. E aí eu engordei, fui para 130 quilos, fiz bariátrica, emagreci. Meu peito era uma gracinha, pequenininho, mas murchinho, coitadinho. E eu não tinha praticamente mais cicatriz, não tinha, era uma coisinha, uma sombra, porque já tinha passado muitos anos. E você cuidou, você Eu que é cuidei, especialista. Não, mas também ela É. cicatriza bem. e eu não queria cicatriz, eu queria só colocar prótese. Uhum. Todo mundo falou pra mim, acho que na época nem tinha texturizada ainda, era só A a texturizada lisa, é essa aqui. era Essa só aqui é a texturizada, lisa. Isso essa aqui é a que tem a cobertura de poliuretano. foi, Menina, foi 2005 isso, nem não, tinha. tinha sim, mas foi opção do cirurgião botar uma lisa. Eu não me lembro o que que houve. Eu sei que eu tinha muito espaço, né? E aí não foi o ideal, todo mundo falou pra mim que tinha que tirar pé, tinha que tirar pé, eu não queria. Mas você sentia a prótese rodar, girar, ia pra Aham, lá, ia pra cá, meu ficava peitinho, quadrada, desficava. ela passeava assim. Caramba. Teve um dia que eu botei um vestidinho, tomara que caia, ele tinha um elástico embaixo, um elástico em cima, e quando eu tirei, a prótese estava assim. Uau! E a vergonha de pedir para recuperar o peito, que todo mundo tinha falado que não ia ficar bom. Aí eu sei que nesse dia eu falei, não aguento mais, aí pedi para trocar. É porque quando você tem grandes descolamentos, né? No caso desse, quando você tem uma mama que precisa tirar a pele, né? Aí você põe uma prótese texturizada, não é uma boa indicação. A prótese texturizada tem as boas indicações dela e essa não é uma delas. Geralmente, quando a gente tem um espaço muito grande para a prótese ficar circulando, ela fica circulando. Fica Aí, nesse circulando. caso, você tem que optar por uma prótese com poliuretano, porque adere e não Exatamente. tem essa característica de ficar rodando, né? Foi o Ah. que na cirurgia seguinte foi feito. E aí depois você se sente bem. E aí sim, aí eu me senti super bem, só que foi uma prótese grande, né? Nessa época também. Nessa Eu época queria também. uma mama pequena, e aí na época foi colocado grande, porque era o que né, foi visto no meu corpo que encaixava melhor. Eu lembro quando eu acordei que eu olhei assim, eu falei, pelo amor de Deus, volta lá pra dentro, tira isso. Na época eu estava casada, meu ex-marido olhou, eu adorei, aí Normal. deixei, né? Fiquei 10 anos com aquela peitarada, que o peito vinha 3 dias na minha frente. E aí, quando foi agora num congresso que eu organizei em 2020, eu botei uma roupa decotada e olhei no espelho e falei assim: não tá vulgar, tudo bem. Quando eu vi as filmagens do congresso, que era só peito, eu falei: não, gente, como é que ninguém me avisa? Mas tá bonito. Eu falei: tá bonito, tá super vulgar, não tá elegante, não sou eu. E eu também já tinha engordado um pouquinho com a idade, fiquei 12 anos com aquela prótese. É interessante você observar como paciente também o passar do tempo, né? Porque o que é uma necessidade sua com 18 anos, não que você tenha feito com 18, você não falou isso, mas o que é uma necessidade sua com 18, hoje a gente vê chegar no consultório um paciente com 60 e fala assim, não, tem algum jeito de eu trocar isso para o menor possível, né? Eu quero só uma coisa que preenche aqui e E eu não tal. queria nem prótese. Eu falei: eu vou rogar uma praga que a prótese não vai entregar. No dia vocês vão ter que se virar para fechar esse peito sem prótese. Nossa, imagina o trabalho que vai dar. Aí chegou hoje, eu tenho uma prótese com 140 ml. E aí tem que trocar de quanto tempo? Na verdade, não existe um período de troca certo, existe um acompanhamento que tem que ser feito, né? Todo paciente que faz mama com prótese, ele tem que fazer o acompanhamento anual. Geralmente, nos primeiros 5, 6 anos, não tem uma necessidade extrema de que seja feita com cirurgião plástico. Mas você pode fazer com o seu ginecologista, você entra no esquema de exames anuais também, mamografia, ultrassom, o que for adequado à sua idade. Só que com o passar do tempo, esses implantes, eles também, como é que a gente fala assim, eles gastam.
né? Mas é mais o que o seu corpo faz naquele implante do que o contrário. Muita gente diz que a prótese causou isso. Na verdade, a gente que age em cima do corpo estranho. E esse tipo de reação ela é muito particular. Uns Ela é muito gastam mais, outros particular. gastam menos, vai Exatamente. ter Não é o gente gastar de uso, Sim, não, sim. não é o Aham. mexer, entendeu? São reações imunológicas, reações inflamatórias que existem nisso daí. Então você precisa o quê? Fazer vigilância. Na dúvida, você sentiu que a mama ficou mais dura, ou sentiu que a mama está num formato que não está te agradando, que não era assim, e aí você realmente tem que procurar o Foi, cirurgião plástico. aconteceu com a. Tem que procurar o cirurgião plástico, não necessariamente que te operou, o que te operou, mas assim, o cirurgião plástico e que os cirurgiões plásticos, só de encostar a gente já sabe o que tem ali. Uhum. Geralmente são algumas complicaçõezinhas muito mais em virtude da cápsula, Uhum. né, do que do próprio silicone. Às vezes a cápsula está doente, tira o silicone tá inteirinho lá de dentro. Então, Não estoura nem nada. Às vezes também a cápsula fica tão dura e faz tanta força que estoura o silicone. Olha que isso aqui, gente, é muito difícil de estourar. Você vai Pois apertar, é, vir o pra cá, vir silicone pra às vezes não lá, estoura, mas você não cria vai. uma fibrose em volta por muito. Ah, Assim, tem pacientes que não levam esses casos para o É, cirurgião, mas eles contam pra gente que o marido gosta de ficar brincando de apertar com força, dorme apertando. pô, mas como Aí, é que o meu, outro dorme? Um pois dorme, o é, outro não mas dorme. hoje em dia o mundo dos, né, é, das fantasias de é. cada um vai entender. E aí você vai machucar, você vai Claro. formar uma fibrose em volta. A prótese pode estar intacta ali, mas Claro, a tem outra a vai estar pele, né, da machucando. pessoa. É. Tem gente que até que goste disso, mas ok, mas saiba que, Uhum, né, isso pode causar um dano tecidual de tanto atrito. uhum. E qual, assim, para a gente já estar se encaminhando aqui para o fim, eu queria saber de vocês dois, o conselho que vocês dão para um paciente que tem medo de operar, mas que tem vontade, como ele vai procurar esse profissional, né? Não é pela internet, que a gente sabe que Instagram tá cheio de É. mágicas, né? Então, queria que vocês dois, né, cada um na sua área, dessem esse conselho. Bom, eu acho que hoje, mais do que nunca, a informação ela está disponível para quem procura. É. Né? Então, se você quiser procurar qualquer coisa agora, você põe no seu celular, você coloca no computador também, em qualquer mecanismo de busca, né? Você consegue. Não necessariamente aquela pessoa que mais famosa que você vê ou que está sendo mais relevante na sua busca, ela vai ser talvez a melhor pessoa para você buscar. Não quer dizer que ela também não seja, tá? O principal é, primeiro, você se certificar que aquele profissional é gabaritado, ou seja, que ele teve uma educação em cirurgia plástica, que ele teve uma formação em cirurgia plástica. Né? O ideal é que ele tenha um registro de especialista dentro do CRM da região, ou seja, ele tem o que chama de RQE, que é que chama de registro de especialista, esse registro de especialista é dado pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A partir daí, você vai buscar esse profissional e vai também, se possível, buscar pessoas que já operaram com ele para poder Isso é conversar sobre o que essa outra pessoa achou. Você foi bem atendida, ele te deu atenção, sei lá o quê, você operou por causa dele pelo preço. Tudo que você optar por um lado, você tem uma resposta do outro lado. Se você, hoje em dia, que a gente observa muito isso, se você optar por uma pessoa que vai cobrar muito barato, com certeza você não vai ter atenção no pós-operatório. E muitas das vezes não vai ter qualidade também. Tá? Não estou dizendo que cirurgia plástica tem que ser cara, mas ela não Não, pode mas ser a barata. gente vê muitos casos nos jornais todos os dias. Mas geralmente os casos dos jornais não são de cirurgiões plásticos formados. Eu sei, Também né? tem. Isso aí eu acho que a cirurgia, de maneira geral, qualquer procedimento cirúrgico, ele tem um risco. Tá? Então esse risco tem que ser medido, ele tem que ser conversado, as expectativas têm que estar alinhadas e tem que ter praticamente um casamento. Né? Um casamento, como o nome próprio diz, e como todas as experiências das pessoas, às vezes pode não estar tão legal também. E aí precisa o quê? Ir ajustando isso tudo. Você tem uma paciente que faz uma complicação, você tem que estar do lado, por quê? Porque ela vai precisar de você, você tem que dar suporte. E aí você vai chegar onde? Chegar lá na frente, nesse sucesso cirúrgico que é o que todo mundo está buscando. Né? Eu acho que também na fisioterapia, na hora que você busca um profissional,
né, você também tem essa questão, porque né, como profissional, como paciente, você buscou sempre pessoas que você sabia que tinham capacidade, Sim. né? Mas também o paciente de cirurgia plástica que vai precisar de um acompanhamento pós-operatório, ele também tem que fazer esse dever de casa, né? Uhum. Primeiro, eu acho que perguntar para quem se o cirurgião tem um parceiro, né? Sem dúvida, porque Porque é esse um é complemento. um complemento. Não dá para fazer uma coisa sem a outra hoje em dia. Uhum. Porque as técnicas estão cada vez mais invasivas e precisa ter um outro lado para segurar. É. Uma coisa que eu acho assim, eu sempre falo para os pacientes, vai lá e conversa, vê como você se sente. E cuidado com um cirurgião que diz para você que vai fazer tudo que você quer. Porque nem tudo que a pessoa quer dá para fazer, né? E eu acho assim, eu vejo muito isso nos meus parceiros. Será que não é melhor fazer assim, assim, assado? Porque o paciente ele não tem a visão técnica da coisa. Eu vejo por mim, eu cheguei, eles fizeram porque são meus amigos, mas eu passei por uma situação com a minha mama que se eles tivessem batido o pé, eu não teria ficado tanto tempo com aquela mama Uhum. passeando, entendeu? E normalmente o cirurgião que ele tem o critério, ele não vai fazer uma cirurgia que é desnecessária, ele não vai usar uma técnica que não é adequada, Uhum. né? Então eu digo isso, cuidado com o que você quer, deixa ele te dizer o que tem que fazer, Uhum. né? Então tem paciente, eu recebo direto lá na Tem clínica, né? paciente que chega assim, tô aqui, doutor. O que você acha? Acha do quê? Não, Não, olha assim, o que você acha? Assim, mas eu acho que aí é complicado. mas assim, acontece pra caramba. O que te Entendeu? Eu falo assim, então tá bom, incomoda, vamos né? tentar orientar a sua pergunta. Essa é a O pergunta. que te incomoda ali? Ah, tá. Aqui dá pra fazer isso, isso, isso. Ali dá pra fazer aquilo, aquilo. Tem uma paciente que foi lá no consultório tem uns 2 meses, né? Eu acho que você fez até o pós de mama dela. Ela foi em 4 cirurgiões. Ela queria 160 ml, ou 180, 160. Quanto tem esse aqui? Só para ter uma ideia. Esse aqui tem 300 e tal, Esse não? aqui, 300. esse aqui tem 350. grande. Esse aqui é bom para aparecer na filmagem. É grande, Esse né? aqui tem 350. E esse aqui tem. Ela queria metade disso, então. Esse aqui tem 380. Não, ela queria, porque ela colocou na cabeça que ela não queria mais do que 200, ela queria 180, e aquilo ali fica meio que cabalístico. E ela foi em 4 cirurgiões. E eu falei para ela falou, gostei de você, eu acho que eu vou fazer contigo. Combinou nosso valor, combinou nosso quê? Eu tirei as dúvidas dela, ela falou assim, ó, com 180 eu não boto em você. Porque vai ficar ruim. Né? Mas é exatamente isso. Mas a é pessoa você tem que sabe, não é mas a ela, pessoa né? tem que entender exatamente isso, que a experiência do lado de cada mesa tem Uhum. que contar. Claro. Entendeu? Porque se eu precisar trocar, aumentar, ou se fosse o caso de colocar o que ela quisesse, eu teria que estar junto com ela para poder assumir que aquilo ali teria que ficar bom. Né? Eu falei para ela, menos de 240 não dá para colocar em você, por causa disso. Uhum. Fica à vontade. Você E pode ficou botar super- 180, pode pôr contra isso, não tem problema. Eu não sei nem quem foi, mas com certeza você foi em boas pessoas. Mas aí ela operar foi exatamente isso. E hoje ela fala que talvez tivesse ficado melhor se tivesse colocado 255, não 240. Aham. Entendeu? Ou seja, imagina se eu coloco 180 e ela ia ficar completamente frustrada. É verdade. Mas isso é assim mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem que sentir confiança. E eu acho que esse negócio de escolher por preço é a maior roubada. Em tudo. Fisioterapia também. Em tudo. Eu já recebi paciente de chegar assim e falar assim, mas a fulana cobra tudo. Eu falo, fica à vontade, vai lá. A fulana vai fazer 30 sessões em você, eu vou fazer 4? Sai muito mais barato aqui. E ela chega, porque eu já fiz tantas sessões, você pode fazer um desconto? Eu falo, não. Isso é legal. Como assim? Você veio aqui antes, eu te avisei, né? Eu te expliquei tudo. Uhum. Então, eu acho que as pessoas, assim, uma coisa é você fazer uma cirurgia reconstrutiva que você teve um problema. Agora, a sua cirurgia estética, se você não está com grana para fazer, espera ter grana. Porque não é uma coisa baratinha, não é só cirurgia, vai é na o consulta, pós-operatório. vê o valor, assim, se programa, prepara. porque também a melhor hora de operar é quando você se programa, você coordena
sua casa, você coordena a sua mãe, Férias. a sua filha, a sua tia, a sua vizinha, para te É. dar apoio, não sei quem for. Você coordena de que forma que você vai arcar com aquilo, você vê assim, eu vou pagando para o cirurgião, ou então eu vou pegando esse dinheiro, eu vou botando numa aplicação, e quando eu chegar nesse valor, eu já posso operar. E aí vai coincidir tudo, eu vou tirar férias, se eu quiser, eu vou, sei lá o quê, meus filhos vão estar nessa época de férias, então eu quero. Ah, não vão de férias, eu quero que eles não estejam de férias. Então você consegue Não se pode ir organizar por melhor. impulso, né? Não, é se organizar Uhum. financeiramente, logisticamente, tudo isso. E ter na E aí- cabeça que é a sua saúde, né? Então você tem que procurar o Exatamente. melhor. Escolher um bom hospital, Uhum. né? Eu acho que é um conjunto. Isso, claro, o cirurgião que opera em qualquer lugar também, você opa. Uhum. Uhum. É, verdade. Muito legal o papo, né? Muito, olha, E já pode esquecer tem- de começar a seguir o @PlasticaCast Exatamente. no Instagram e no YouTube. Né? Isso. Compartilhe também esse vídeo, né? Se você conhece alguém que esteja pensando, né, em fazer uma É que a gente falou cirurgia. muita coisa hoje Muita aqui, coisa, bastante muitos assuntos coisa, abordados aqui. muitos assuntos. Muito, muito completo o nosso Foi a papo. cirurgia plástica inteira, hein? Contando através da história da Mariane, nós falamos de Exatamente. cirurgia plástica. Sim. Mas acho que a intenção é essa, de estar aqui. Né? E cada entrevistado, a intenção mesmo é conversar, bater papo, falar de coisas técnicas, falar de coisas pessoais também. A gente passou por isso, né, aqui. E trazer o mundo da cirurgia plástica um pouquinho para cá. Qual é o Instagram do Instituto? @ Instituto Mari Altomari. Instituto Mari Altomari. Isso, o meu é @ doutora Mari Altomari. Maravilha. Pode mandar mensagem lá, né? Pode. Direct. Hoje em Se dia o direct funciona muito bem. quiser, né? Se o terapeuta Sim, entrar em sim. contato com o curso. É. E Os nossos parceiros aqui nossos também, parceiros, né? O agradecer Med muito aqui a Shop. Med Shop, a Silimed, sempre a Silimed parceira há muitos anos. Né? Presente para você, Canequinha linda. canequinha do Plástica Cash, para que você possa tomar o seu cafezinho quando estiver no consultório, junto com a do Instituto, que eu sempre tenho. E é isso. Tá? Vocês também podem comentar aqui, sugerir algum tema, Sim, né? sim, Importante. acho importante Quero sugerir. muito saber sobre esse tema e tal. E a gente Eu acho, convida mas especialistas. sabe, Aline, eu acho melhor, de repente, sugerir convidado. Mais do Convidado que tema. tema. Lógico que pode ter a ver, mas a gente quer aqui saber a história das pessoas. Ah, sim. E saber com por que a cirurgia plástica está fazendo parte daquele mundo ali. Aham. Acho que a gente vai chegar lá. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada Imagina, pela sua prazer, participação. obrigada pelo convite, amei, adoro falar disso, adoro falar de cirurgia plástica, adoro contar minha história. E como o pessoal sempre fala para mim, né, que isso é incentivador, Inspirador. inspirador, então fica aí para quem esteve com a gente. Siga aqui, porque esse pessoal aqui sabe o que está falando e é uma super oportunidade para vocês. Deixo um beijo carinhoso e agradeço mais uma vez o convite. E parabéns pelo seu trabalho lindo Obrigada. e esse legado que você está Obrigada. deixando. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. pessoal.